Olá pessoal, meu nome é Reinaldo Cavasso, eu sou professor da Universidade Federal do ABC desde 2008 e esse vídeo é a respeito da resolução do exercício da disciplina de fenômenos eletromagnéticos, que nas outras universidades é conhecida como Física 3. Tá? Bem, vamos ao exercício. Esse é um exercício da lista 9 no Moodle da disciplina de fenômenos eletromagnéticos e ele envolve um indutor dentro de um circuito. Né? Aqui está o indutor L, né? L de resistência desprezível. O circuito tem essas resistências, né? E tem essa fonte de força eletromotriz aqui, uma bateria com diferença de potencial epsilon. Né? Usualmente a gente deixa reservado epsilon para a força contra-eletromotriz do indutor, mas o problema resolveu colocar epsilon como sendo a diferença de potencial fornecida pela bateria. Mas vamos lá. A primeira pergunta que o problema faz é: quais os valores, né, das correntes logo após o fechamento dessa chave S aqui? Vamos pensar o seguinte: logo que eu fecho a chave S, né, nessa parte aqui, nesse trecho aqui, que tem o resistor R1, vai circular uma corrente I2 normalmente. Mas nesse trecho aqui, o que acontece? O indutor, quando eu passo corrente elétrica através dele, gera um campo magnético no seu interior. Quando a chave está desligada, o campo magnético é zero. Logo que eu ligo a chave, o campo magnético não pode ir do nada de zero até um certo valor. Então, obrigatoriamente aqui, no instante que eu fecho a chave, a corrente aqui tem que ser nula, porque o campo magnético ele não aumenta em saltos, né? Então, aqui nós temos que I3 é igual a zero, a corrente que passa pelo indutor, e o I1 obrigatoriamente vai ser igual ao I2, que é igual à diferença de potencial que cai sobre ele dividido pela resistência, por aplicação de lei de Ohm. Isso no instante t igual a zero. O segundo item do problema pergunta o seguinte: o português está mal escrito aqui, seriam quais os valores das correntes após um tempo muito longo. O que significa um tempo muito longo aí, pessoal? Um tempo muito longo significa que não vai haver mais variação nenhuma da corrente no indutor, certo? A corrente já vai estar estável. Né? Obviamente aqui a corrente vai aumentar de zero até um certo valor aqui, mas depois de um tempo você não vai ter variação na corrente. E o que provoca a força eletromotriz é variação temporal da corrente. Né? Em outras palavras, após um tempo muito longo, a corrente elétrica não sofre mais variação. Ou seja, dI3 dt igual a zero. Logo, não há força contra-eletromotriz aqui no indutor. Portanto, é como se o indutor não existisse depois de um tempo muito longo. Em outras palavras, né, o I2 vai continuar sendo epsilon sobre R1 e o I3, né, como eu não tenho força contra-eletromotriz aqui, eu tenho apenas a queda epsilon da diferença de potencial que vem da fonte dividido pela resistência, certo? Bom, ele perde o valor de todas as correntes, obviamente por conservação de carga, lei dos nós de Kirchhoff, né? I1 é igual a I2 mais I3. I2 e I3 são esses valores aqui. É muito simples esses dois itens. O terceiro item nós temos que pensar um pouquinho mais. Né? No terceiro item, ele pergunta qual o valor do tempo para que a corrente I3 tenha metade do seu valor final. O valor final de I3 é esse aqui. Né? Agora ele está perguntando de um tempo. Para saber esse tempo, nós temos que analisar não só o instante inicial e o instante final do circuito. Nós temos que analisar como as correntes aqui se comportam com o tempo, principalmente I3. Né? Vamos pensar um pouquinho aqui. Quando eu tenho um circuito, né, a primeira coisa que eu tenho que fazer é analisar o que acontece na malha. Qual é a equação dessa malha aqui, esse retângulo maior aqui? Nós podemos começar aqui por esse ponto, aí passamos pela fonte, ganhamos uma diferença de potencial epsilon, passamos pelo resistor.
Quando nós passamos pelo resistor R2, nós perdemos um potencial R2 vezes I3. Isso vem da lei de Ohm. E ao passar pelo indutor, qual é a resposta do indutor? O indutor, né, ele age contra variações de corrente. Né? Nós sabemos que a força eletromotriz do indutor é menos L dI dt. No caso aqui, I3. Essa é a equação diferencial da malha. O que você precisa saber para resolver o problema aqui agora basta resolver essa equação diferencial. É uma equação diferencial ordinária de primeira ordem. Né? A forma mais fácil de resolvê-la é derivá-la mais uma vez e aí então integrar duas vezes e você obtém esse resultado aqui. O I3 de t vai ser igual a ε sobre R3, a corrente final, né? Vezes 1 menos esse termo exponencial. Essa aqui é uma exponencial decrescente. E na menos R3 sobre L vezes T. Para se convencer que essa é a solução dessa equação diferencial, basta tirar a derivada e aplicar aqui e ver se ela satisfaz a equação da malha. Você vai ver que satisfaz. Muito bem, agora vamos ao tempo específico. Né? Ele quer saber o tempo em que tempo específico o I3 é igual a metade do valor final. Ou seja, esse termo aqui vai ter que ser igual a meio. Né? Vamos escrever isso aqui. Esse termo aqui, E na menos R2 sobre L vezes T, tem que ser igual a meio. Então basta agora nós isolarmos o T aqui. Como é que eu faço isso? Tiro o logaritmo neperiano de um lado e do outro, isolo o tempo e nós encontramos essa expressão aqui para o tempo no qual a corrente I3 tem metade do seu valor final, certo? Muito bem, gente, vocês viram que é relativamente simples, basta pensar um pouquinho nas condições de contorno e como funciona a força eletromotriz no indutor. Então, sobre esse exercício era isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigado.